Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo a fé de Neemias. Reconstrução, retomada, reação. E eu quero falar com todos que estão verdadeiramente vivendo esta fé. Certamente, em algum momento desse processo de reconstrução, você vai desanimar. Vai vir o desânimo, vai vir a vontade de parar, vai vir o cansaço, vai vir aquele pensamento de que você está cansado, de que você está exausto, de que você não aguenta mais. Só que acontece o seguinte, a Bíblia diz que a ninguém é dado um fardo que a pessoa não seja capaz de carregar. Todas as lutas e todos os problemas que nós estamos enfrentando são problemas que nós temos condições de enfrentá-los e de vencê-los. E o Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Ele sabe disso e nos faz saber também. Por mais difíceis, desafiadoras que sejam as circunstâncias que se nos apresentam, saiba que nenhuma delas é maior do que a força que o Senhor nos dá para enfrentá-las. Em nome do Senhor Jesus. Então, assim, em algum momento desse processo de reconstrução, você vai se sentir exausto, você vai se sentir desgastado. Não tem problema, isso não acontece somente com você. Isso acontece com todo mundo que realmente está na luta, na labuta, que verdadeiramente está batalhando para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. É aquele momento que a gente tem que tirar força da fraqueza. É aquele momento que verdadeiramente a gente tem que viver pela fé, porque se nós vivermos simplesmente por aquilo que vemos, a gente se desespera, entendeu? A ansiedade toma conta, o medo toma conta, o desespero toma conta. É por isso que o Senhor Jesus, quando Ele diz que todavia o meu justo viverá pela fé, é para que nós não vivamos segundo o momento, hoje ou agora, as circunstâncias que se nos apresentam, mas para que nós vejamos além da dor, além do problema, além da luta, além da dificuldade. Essa que é a grande realidade. Então você que está vivendo a fé da reconstrução e você está aí na sua luta, na sua batalha, você está se sacrificando, está uma guerra para você, entendeu? E veio na sua mente a vontade de parar, de desistir, de retroceder. Saiba, essa luta não é maior do que a força que Deus te deu. A força que Deus te deu é maior do que essa luta, porque a ninguém é dado um fardo que a pessoa não seja capaz de carregar. Essa que é a grande realidade. E a verdade é a seguinte, tem pessoas que elas não gostam quando você, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, você não fica reclamando, murmurando, não, você permanece firme, você permanece na fé, você permanece positivo, você continua olhando para frente. Tem pessoas que elas não gostam disso, porque elas queriam que você estivesse na dor, no sofrimento, rendido, reclamando, murmurando, se sentindo pobrezinho, coitadinho. E a verdade é a seguinte, se nós agíssemos dessa forma, nós estaríamos acabados, porque quando a gente começa a reclamar, a murmurar, a se vitimizar, a pagar de coitadinho, de pobrezinho, meu amigo, isso só vai alimentar uma ansiedade dentro de nós, só vai alimentar uma depressão dentro de nós, uma crise de ansiedade dentro de nós. Essas pragas, elas gostam de ser alimentadas justamente por esse tipo de pensamento, sentimento, por esse tipo de decisão e atitude. Quando a pessoa começa a reclamar, começa a murmurar, quando a pessoa ela começa a se ver como coitadinha, como pobrezinha, quando a pessoa ela foca somente no problema,
Às vezes a gente perde muito tempo focando no problema. Tudo bem, o problema é real, ele existe, tá aí, entendeu? Mas vamos buscar uma saída, uma solução. O que a gente pode fazer para lidar com isso, para enfrentar isso, para vencer isso, para superar isso, para sair dessa situação. Pensemos na saída, pensemos na solução, pensemos de um jeito, de um meio da gente reverter esse quadro, entendeu? Coloquemos a nossa força, a nossa energia, a nossa mente, a nossa visão na solução, não no problema. O problema já está aí, ele existe, é real, entendeu? Ele é visível, ele é notório, de fato o problema está aí, ele se apresentou. Sim, mas e agora? Vamos fazer o quê? Reclamar, murmurar, se render, se entregar? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar nos lamentando, pagando de pobrezinho, de coitadinho? Não, nós vamos para cima, vamos usar a nossa fé, vamos orar, vamos jejuar, vamos à fé, vamos buscar Deus, vamos nos envolver com coisas espirituais, vamos nos unir a pessoas que é do bem, vamos nos unir a pessoas que também têm uma visão positiva que possa de alguma forma nos ajudar, agregar, para que nós cresçamos, para que nós desenvolvamos, para que nós superemos essas situações ou esses problemas ou essas circunstâncias, entendeu? Aí o que acontece? Tem pessoas que elas acham, elas pensam porque você está passando por uma luta, por uma guerra, que você vai se render, que você vai se entregar, que você vai se dar por vencido. Não, eu não vou me render não, o pau tá quebrando, não tá fácil, tá uma guerra, tem um desafio pela frente, entendeu? Mas nós estamos firmes, nós estamos na fé, nós estamos focados em Deus, nós estamos focados no Senhor, nós estamos buscando uma saída, uma solução, meio uma forma da gente vencer isso, superar isso, sair dessa, dar a volta por cima, reverter esse quadro. É isso aí, porque quando a gente foca em resolver, na saída, na solução, meu amigo, Deus ele vai abrir a nossa mente, ele vai abrir o nosso entendimento, entendeu? Ele vai nos fazer ver coisas alternativas, meios para a gente poder vencer essa situação, reverter essa situação, superar essa situação e ficar firme, e ficar na fé. Você que está aí de repente cansado, você que está aí de repente desanimado, você que está aí com as suas forças exauridas, quer dizer, no limite, você que está passando-se por uma situação delicada no seu processo de reconstrução, mesmo assim você continua, mesmo assim você permanece. Tem pessoas que elas queriam que você reclamasse, murmurasse, se rendesse, se desse por vencido, ficasse se vitimizando, ficasse terceirizando a culpa, entendeu? Uma coisa que o Senhor, ele tem nos ensinado é isso. Todas as vezes que a gente passa por lutas, que a gente passa por problemas e a gente coloca a culpa nos outros, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não consegue desenvolver porque a gente não consegue olhar para si, a gente não consegue ver aonde erramos, aonde falhamos, aonde deixamos a desejar e consequentemente aonde precisamos mudar, melhorar, aperfeiçoar. Por quê? Porque a culpa não é nossa, a culpa é dos outros, é fulano, é beltrano, é não sei quem que não fez, que deixou a desejar, é fulano que agiu assim, que agiu assado, que foi injusto e não sei o quê. Meu amigo, se nós, minha amiga, ficarmos com esse tipo de pensamento, de entendimento, não vai mudar nada. Não muda nada. Agora quando quando a gente traz a responsabilidade para si, não no sentido do martírio, não no sentido de ficar se culpando, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela não terceiriza a culpa, quer dizer, ela não coloca a culpa nos outros, mas ela coloca a culpa em si no sentido de ficar se martirizando. É isso mesmo, a culpa é minha, eu que sou errado, eu que não presto, eu que não tenho valor nenhum, eu que isso, eu que aquilo. Isso também é um falso reconhecimento, entendeu? Isso aí é uma falsa humildade, entendeu? E isso também não vai ajudar. Você ficar, é mesmo, eu que não presto, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Você também ficar se depreciando, entendeu? Não vai te ajudar. Não, eu errei, eu falhei, eu deixei a desejar, mas eu quero acertar, eu vou mudar, eu quero mudar, eu vou agir em prol dessa mudança, e isso já começa a partir de hoje, isso já começa a partir de agora, através dessa decisão, através dessa atitude, através desse comportamento, através disso aqui que eu tinha que fazer antes, não fiz, mas vou fazer agora.
não morri, tô vivo, posso recomeçar de novo, vou recomeçar de novo, vou reconstruir. Pronto, você tá entendendo? Porque Deus, ele também não quer que a gente fique no martírio. Ah, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu deixei a desejar, porque eu não presto, porque eu não tenho valor, porque eu sou miserável pecador, porque eu isso, porque eu aquilo, e eu isso, e eu aquilo outro, e mais isso, e mais aquilo. Sim, mas e aí? E aí? Não vai reagir não, só vai ficar nessa daí? Tudo bem, você errou, você falhou, você deixou a desejar, você deu mole, entendeu? Infelizmente você plantou, vai colher os frutos disso, de repente já está colhendo, mas acontece o seguinte, há uma vida pela frente, você pode plantar novamente boas sementes, entendeu? Você pode reconstruir a sua vida, você pode sair dessa situação, entendeu? Porque ficar também se culpando, se martirizando, isso também vai alimentar a crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e essas praguinhas. Essa que é a grande realidade. Deus, ele quer que a gente assuma os nossos erros, as nossas falhas, que a gente confesse os nossos erros, as nossas falhas e que a gente deixe, que a gente abandone, que a gente vença, que a gente supere isso. E não que a gente toda hora fique falando, entendeu? Toda hora você errou, você falhou, certo? E toda hora você vai ficar falando, eu errei, eu falhei, eu errei, eu falhei, eu errei, eu falhei, eu errei, eu falhei. Sim, você errou e falhou, reconheceu, se arrependeu, mudou, tá fazendo diferente. Bora, olha pra frente agora. Vamos lá, reconstrução, meu amigo. Reconstrução, minha amiga. Então, às vezes, o mal ele trabalha da seguinte forma. Primeiro, você está passando por uma luta, por uma guerra, por uma situação difícil. Ele trabalha para que você se abata diante disso, entendeu? E claro, né? Fique ali se vitimizando, pagando de pobrezinho, de coitadinho, ninguém me entende, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém tá nem aí pra mim, entendeu? Fizeram isso, fizeram aquilo comigo, me trataram assim, me trataram assado, me frustraram, me decepcionaram, me deram as costas, não sei o. Isso vai te destruir, vai acabar com você se você não parar com isso hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Então tem pessoas que quando elas não fazem assim, elas fazem da outra forma. Qual é a outra forma? Quando ela não coloca a culpa nos outros, entendeu? Ela coloca a culpa em si, mas ela faz disso um martírio, quer dizer, ela fica se... Pastor Abel, o que é um martírio? Um martírio é tipo quando uma pessoa ela fica se mutilando. Imagine uma pessoa que pegue um cinto e ela fica se batendo com o cinto. Isso é um martírio, entendeu? Isso é um martírio. Imagine uma pessoa que pega uma gilete, né? E ela fica se cortando. Isso é um martírio. E isso não vai resolver nada. Se você ficar se culpando, Deus não quer que a gente fique se culpando, Ele quer que a gente assuma o nosso erro, a nossa responsabilidade e mude, entendeu? Porque tem pessoas que elas ficam, não, eu errei, eu falhei, eu deixei a desejar, não, a culpa é minha mesma, é eu que não presto, é eu que não sou nada, é eu que sou isso. Ela fica nesse discurso, só que ela não muda, não reage. Vamos lá, meu irmão, tudo bem, você errou, você falhou, agora reage, levanta lá, levanta a cabeça, agora você vai acertar. Se você errou, agora você vai acertar. Se você caiu, agora você vai se levantar, entendeu? Essa que é a grande realidade. Mas a gente tem que focar sempre em olhar para frente, no nosso progresso, na nossa mudança, entendeu? Agora, mas tem pessoas que não acreditam. O problema delas. E daí que tem pessoas que não acreditam. Observe o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tinha uma missão. Qual era a missão? A missão dele era dar a vida por nós. A missão dele era pagar a dívida que foi adquirida lá por Eva e Adão, quando eles infelizmente desobedeceram a Deus, e de lá para cá a humanidade ficou em dívida com o diabo, em dívida com o pecado. Então o Senhor Jesus, ele veio justamente para pagar essa dívida. Então ele tinha essa missão, entendeu? Ele tinha essa missão e ele cumpriu essa missão. Ele cumpriu essa missão, mesmo as pessoas dizendo que não acreditavam nele, mesmo as pessoas dizendo que ele era o chefe
dos demônios, era Belzebu, mesmo as pessoas blasfemando, mesmo até a última hora as pessoas falando: se és o filho de Deus, então desce daí, salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Quer dizer, até a última hora pessoas zombando, escarnecendo, pessoas tentando fazer com que ele parasse, que ele desistisse, que ele perdesse o foco, mas ele tinha uma missão, meu amigo. Ele tinha uma missão e nós também temos uma missão, e a nossa missão é ser salvos, a nossa missão é permanecer firme na presença de Deus, a nossa missão é olhar para frente, a nossa missão é seguir em frente, entendeu? E às vezes não é fácil seguir em frente, porque às vezes você vai precisar seguir em frente ferido, às vezes você vai precisar seguir em frente decepcionado, frustrado, traído, às vezes você vai precisar seguir em frente sozinho, entendeu? Às vezes você vai precisar seguir em frente em meio à escuridão, em meio ao tempo nublado, em meio a uma tempestade. Mas em tudo isso nós podemos contar com Deus. Em tudo isso nós podemos contar com o Senhor. Nós não estamos sozinhos, não. Então, se você diz assim: pastor Abel, eu estou num processo de reconstrução, eu estou vivendo esse propósito, e honestamente, pastor, não vou mentir, eu estou cansada, já pensei em parar, já pensei em desistir. Ô meu amigo, minha amiga, quando o pau quebra, quando vem realmente assim uma situação difícil, você não é o único, não. Você não é o único, todos nós já passamos por isso e passamos por isso, mas nós não podemos ficar focados no problema, entendeu? Eu não digo que o problema não existe, eu não digo que o problema não está aí, eu não digo que isso é coisa da sua cabeça, não, o problema existe sim, né? O pau tá quebrando aí, uma guerra desgraçada, entendeu? Injustiça e perseguição e calúnia e rejeição e abandono e traição e isso e aquilo outro. Existe, o problema ele tá aí. Só que a gente tem que pensar como que a gente vai vencer esse problema, como que a gente vai lidar com esse problema, como que a gente vai superar essa situação, como que a gente vai esmagar essa peste, essa praga, essa coisa ruim, entendeu? Se uma porta se abriu, como que a gente vai abrir uma outra porta, qual o meio que nós vamos usar, quais os recursos que nós temos, entendeu? Se tem algo contra nós, eu quero saber o seguinte: e ao meu favor, o que eu tenho? Porque eu já sei o que eu tenho contra mim, quem eu tenho contra mim, né? Agora eu quero saber o seguinte: e o que eu tenho ao meu favor? Ao meu favor, porque fulano não gosta de você, porque não sei quem tá falando de você, porque disseram isso e aquilo outro de você. Sim, isso aí eu já sei, entendeu? Agora eu quero saber o seguinte: o que eu tenho ao meu favor? Aí vem alguém: porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Sim, eu já sei o que eu não tenho. Eu quero saber o seguinte: o que eu tenho ao meu favor? Aí vem, meu amigo, ao meu favor eu tenho quem? Ao meu favor eu tenho Deus, ao meu favor eu tenho a Bíblia, ao meu favor eu tenho uma pessoa que é de Deus, que tem uma boa palavra, que vai me dar força, que vai me dar ânimo, que vai de alguma forma me inspirar. Então peraí, deixa eu buscar em Deus essa força, deixa eu buscar em Deus esse poder, deixa eu buscar em Deus essa coragem, deixa eu buscar em Deus essa ousadia. Às vezes a pessoa, ela quer ouvir uma boa palavra de quem não tem para dar. Não tem para dar. Tem gente que não tem para dar. Tem gente que, se você conversar com ela, é só miséria, é só derrota, é só coisa ruim, entendeu? Essa que é a realidade. Às vezes você tá passando por uma luta, você tá passando por uma situação difícil, você vai conversar com ela, ela vai querer ficar disputando com você para ver quem tá pior. Ela vai querer ficar disputando para ver quem tem mais miséria para contar, para ver quem tem mais derrota para contar. Ela não vai te dar uma palavra de força e de fé, não. Entendeu? Ela quer ficar disputando para baixo. Não, meu amigo. Olha, é por isso, às vezes você quer uma palavra forte, você quer uma palavra abençoada, mas você não vai ler a Bíblia, você não vai buscar uma inspiração da parte de Deus. Essa palavra não vai vir da parte de homens, essa palavra vai vir da parte de Deus, entendeu? Eu estou te dando essa palavra porque o Senhor me deu essa palavra. Entendeu? O Senhor me deu essa palavra, então essa palavra ela veio ao encontro da minha mente, do meu coração, da minha vida, e essa palavra me fortaleceu, me sustentou. Então peraí, assim como essa palavra me fortaleceu, me sustentou, de repente tem alguém que está precisando ouvir essa palavra também. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou, gravando essa mensagem, por isso que nós estamos fazendo essa mensagem chegar até você, porque nós não temos uma visão egoísta,
né? Ah, foi bom para mim, é bom, vai ficar só comigo. Não, 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 não. Foi bom para mim, é uma bênção para mim, mas vai ser uma bênção também para outras pessoas que vão ouvir isso, porque isso vai fazer diferença na mente de alguém, no coração de alguém que está passando por essa situação, por alguém que precisa também vencer e superar as suas lutas, os seus desafios, as suas situações contrárias. Aí às vezes tem alguém que não nos conhece pessoalmente e diz assim: esse pastor fala isso porque tudo para ele é fácil, ele não passa por lutas, ele não passa por nada, entendeu? Ele só fala, mas ele não sabe o que é passar por lutas, por situações difíceis, não. Esse é o problema. O problema é que às vezes a pessoa acha que só ela enfrenta lutas, só ela enfrenta desafios, só ela que passa por perrengues. Ô, meu amigo, não é não. O pau quebra para pastor, para quem não é pastor, para quem é crente, para quem não é crente no Senhor Jesus. Não interessa. Agora, o que faz a diferença é a forma como cada um vai ter que lidar com essa situação. Entendeu? Vai ter que lidar com essa situação. Entendeu? Se eu quiser, eu começo a falar aqui, entendeu? De lutas, de desafios que eu já passei e que eu passo. Oh, meu Deus do céu. Que a vontade que vai dar é de chorar, entendeu? Vai dar angústia, agonia, entendeu? Eu vou me sentir um coitadinho, eu vou me sentir um pobrezinho. Isso não vai mudar droga nenhuma. Entendeu? Essa que é a realidade. Não vai mudar nada se eu ficar aqui contando minhas lutas, meus problemas, meus desafios, as situações difíceis que eu passo, que eu enfrento, entendeu? Os pensamentos e sentimentos, as dores. Se eu ficar falando de tudo isso, isso não vai mudar droga nenhuma, não vai me dar vontade de reagir, de lutar não, entendeu? Vai me dar vontade de lutar se eu buscar saída, se eu buscar solução. O problema já existe, tá aí, mas eu quero a saída, eu quero a solução, eu quero saber o que é que eu tenho ao meu favor, entendeu? O que é que pode ser feito. É isso aí, é isso aí, é isso aí, entendeu? Eu quero ver você não reagir, eu quero ver você não sair dessa depressão, eu quero ver você não levantar de cima dessa cama, eu quero ver você não sair desse quarto escuro aí, entendeu? Essa que é a realidade. Outra coisa, eu particularmente, eu não tenho fé de viver só para mim. Eu não tenho fé de viver só para mim, entendeu? Eu não tenho esse entendimento que vivendo só para mim eu vou viver melhor. Não, eu não tenho esse entendimento. A minha visão é que todas as vezes que você se dispõe a fazer algo que vai além de ser para você mesmo, isso vai agregar, acrescentar muito mais na sua vida, entendeu? Muito mais na sua vida. Ah, pastor, mas às vezes a gente sente dor. Ah, pastor, mas às vezes as lágrimas vêm aos olhos. E vem mesmo, entendeu? Às vezes vem mesmo a vontade de chorar, entendeu? Chora, mas não fique chorando o tempo todo não, entendeu? Às vezes, já aconteceu comigo de eu estar passando por uma determinada luta, um determinado problema que eu não queria chorar, mas tem lágrimas que é rebelde, entendeu? Tem lágrimas, meu amigo, que não vai obedecer não, que mesmo a gente não querendo, entendeu? Elas vão descer. Essa que é a realidade. Então, paciência, quer descer, desça, entendeu? Eu sou ser humano, não vou negar a minha origem. Eu sou ser humano, entendeu? Eu não tenho que demonstrar que eu sou uma máquina, que eu sou robô, que eu não tenho emoção, que eu não tenho sentimentos. Não, eu sou ser humano, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, entendeu? E em mim também dói, eu também choro. Às vezes, mesmo sem querer, as lágrimas descem. Mas e aí? Aí que a gente enxuga as lágrimas, porque chorar é uma coisa, viver chorando é outra. Então as lágrimas descem, a gente vai lá, respira fundo, enxuga as lágrimas, entendeu? Meu Deus, me dá uma direção, me dá uma inspiração, mostra uma saída, e Ele vai dar, e Ele vai dar, Ele vai dar. Ele vai dar. Se você sente dor, se você chora, significa dizer que você não é uma máquina, significa dizer que você é ser humano, meu amigo. Entendeu? Mas vamos lá. Chorou, chorei, pastor. Agora enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas. Você vai buscar Deus, você vai usar a sua fé e vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é santo e que é perfeito.
A ninguém é dado um fardo que a pessoa não seja capaz de carregar. Deus, há lutas, há problemas que eu passo, que essa pessoa passa, que parece que a gente não vai aguentar. Mas o Senhor permitiu que enfrentássemos, porque o Senhor nos dá força que é maior do que o problema que nós estamos enfrentando. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso piamente, Senhor, eu creio. Dito isto, é momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos. Quando eu digo nosso Deus e nosso Pai, é porque eu não estou sozinho nesta oração. Eu não estou sozinho nesta oração, meu Pai. Comigo eu tenho outras pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, enfim. Meu Pai, eu não estou orando junto com robôs. Eu estou orando junto com seres humanos que sentem dor, que choram, que as lágrimas vêm aos olhos, que cansam, que ficam exaustos e que em algum momento já pensaram em desistir, em se entregar. Mas aí, meu Pai, tiraram força da fraqueza, buscaram no Senhor a saída da solução, deixaram de ficar focando, olhando para o problema e buscaram olhar para a solução. Começaram a buscar um jeito, uma forma, uma saída de lidar com a situação, de vencê-la, de superá-la, meu Pai. Meu Deus, nós não estamos unidos às máquinas, nós estamos unidos a seres humanos. Quem está orando comigo agora é esse homem, é essa mulher que sente dor, que chora, que cansa. Sim, meu Pai, mas essa pessoa, meu Pai, ela não quer parar, ela não quer desistir, ela não quer se entregar, ela quer usar fé, ela quer buscar o Senhor, ela quer buscar a Tua face, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que de repente está orando junto comigo de um presídio, de um hospital, de dentro da sua casa, essa pessoa que de repente está orando ela mais duas ou mais três, mas de repente ela está orando sozinha na casa dela, Senhor. É só ela e o Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda, meu Pai, essa criatura. De repente essa pessoa, ela acha que ela é diferente porque ela sente dor, porque ela chora, porque ela cansa, porque na cabeça dela o certo era não sentir dor, o certo era não chorar, o certo era não cansar. Mas nós somos seres humanos, infelizmente nós passamos por tudo isso, nós sentimos tudo isso. Mas, Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, meu Pai, o Senhor nos guia, nos dirige, nos inspira, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. O Senhor vem, meu Pai, e traz o socorro para as nossas mentes, para os nossos corações. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não vamos parar, nós vamos seguir em frente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, às vezes Satanás, ele quer que a gente fique se vitimizando porque a culpa é de fulano, é de ciclano, porque fez isso, porque fez aquilo outro comigo, porque me tratou assim, porque me tratou assado, porque me frustrou, porque me decepcionou. Quando a gente pensa isso, não muda nada. Quando não, ele quer que a gente fique se culpando. Se culpando é verdade, eu errei, eu falhei, eu não presto, eu não tenho valor nenhum, eu isso, eu aquilo, outro. Mas isso também não muda nada. O que muda, Deus, é quando a gente reconhece, errei, falhei, mas em nome do Senhor Jesus eu vou acertar, eu vou sair dessa, eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer, eu não estou sozinho, Deus é comigo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre a mente desse homem, abre a mente dessa mulher, abre a mente dessa pessoa que ora junto conosco agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e amarra o diabo, os demônios, repreenda as forças espirituais do inferno que de repente tem usado desse momento de fragilidade para tentar acabar com essa pessoa. Deus, em nome do Senhor Jesus, amarra eles, repreende eles, quebra as forças deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, sustenta esse homem, sustenta essa mulher, ajuda essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, se porventura essa pessoa estava fraca, fortalece ela caída, levanta ela abatida.
anima ela, revigora ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e mostra uma saída, uma solução, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que abre portas onde nem parede tem, é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Esse é o Senhor, não é o que a gente acha, é o que a gente crê, Deus, e nós cremos piamente nisso, Senhor. E crendo nisso, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus.